Olá, bem-vindo ao Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, médica ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica ginecologista e obstetra. Nós trazemos para vocês aqui neste podcast muita informação relacionadas aí à gestação, à feminilidade, ao cuidado dos filhos. E vamos trazer, acreditamos que essas informações vão trazer para vocês mais poder, mais direitos nas suas escolhas. Então, nós trazemos esses assuntos que são escolhidos por vocês, que são encontrados, né, nas nossas consultas, aqui nos nossos consultórios. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o ultrassom na gestação. E a gente trouxe para vocês um convidado muito especial, querido, nosso amigo, Dr. Tiago Lanfernini. Oi, tudo bem? Bom dia, prazer. Bom dia. É um prazer. Primeiro agradecer, né, pelo convite, né? Para mim é uma honra mesmo. Vocês são duas pessoas que eu conheço há anos, a Carol um pouco mais, né? E a Marina também já há bastante tempo. São pessoas muito especiais que estão aí atuando aí tanto no serviço público quanto no serviço privado, na obstetrícia e fazendo assistência da maneira que a gente acredita e no qual a gente defende, né? Então, parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho interessante, né? Trazer informação sempre é importante, tanto para os profissionais quanto para as pacientes, obviamente, para as mulheres poderem ter, né, uma melhor informação, certo? Enfim, vou me apresentar um pouco. Meu nome eu sou o Dr. Tiago Lanfernini, sim, já sou médico há mais ou menos 19 anos, né? E fiz a residência de ginecologia e obstetrícia no Odete Valadares, e é ali que eu conheci a Carol, né? Um pouco antes, né? A gente ainda era acadêmico, nós fomos colegas de residência. E aí, nesse período lá no Odete Valadares, que assim é o meu, eu costumo dizer que foi o meu maior aprendizado. Ali é que eu aprendi a obstetrícia mesmo. Tenho o maior orgulho e sinto muita saudade desse período. E depois disso foi quando eu conheci Marina, quando eu saí de lá, que eu fiz mais um ano de residência em medicina fetal lá no Hospital das Clínicas, que também foi um serviço que me acolheu muito bem e que abriu muitas portas para mim. Hoje, muito do meu trabalho começou ali no Hospital das Clínicas, na UFMG. Ali eu fiz o mestrado também, logo depois da residência. Quando eu cheguei lá, a Marina era residente. Tiago foi meu chefe. Eu fui preceptor lá dela por um pequeno período. Hoje ela sabe. Hoje eu aprendo obstetrícia com elas. Até parece. E fiz o mestrado na UFMG. E eu costumo dizer que, assim, eu estou aqui para falar, a gente vai falar de um assunto ultrassom, que é meu dia a dia, que é o que eu faço realmente. Mas é interessante que as pacientes chegam na clínica e vão fazer ultrassom e a referência que elas têm é o Dr. Tiago ultrassonografista. Eu falo, não, eu não sou o Dr. Tiago ultrassonografista, eu sou obstetra que faz ultrassom. E eu acho isso extremamente importante, né, da gente até conversar, porque faz a diferença no meu trabalho. Eu nunca larguei a obstetrícia, né? Então, a obstetrícia é clínica, né? Então, claro, 80% do meu tempo é no ultrassom, na imagem, mas eu nunca deixei, nesses anos todos como obstetra, de atuar na clínica. Eu acho que isso me ajuda demais na avaliação dos bebês, né, durante o ultrassom. Vale dizer aqui também que trabalhei muitos anos no serviço público, praticamente tem 6 meses que eu não estou trabalhando e já estou sentindo falta, que é um grande aprendizado também, né? Eu costumo dizer que eu trabalhei em, acho que todas as maternidades de Belo Horizonte, serviço público, serviço privado, Sofia Feld, Hospital das Clínicas, Isoleta. Então, são maternidades, né, que me ensinaram muito. E, enfim, vamos fazer uma conversa aí bem descontraída sobre o ultrassom na gestação. Vamos. E por que você escolheu o ultrassom, Tiago? Assim, você fazia saúde no serviço público, por que você dedicou mais ao ultrassom? Por que essa escolha? Né, desde que eu entrei na residência, você vai lembrar bem, eu me dediquei muito à obstetrícia. A gente gostava, né, muito da obstetrícia. É uma obstetrícia completamente diferente da que a gente faz hoje, obviamente, né? Era outra época, já são 20 anos.
Mas a obstetrícia, para mim, ali era o que me motivava. Né? E ali não tinha... A gente pegou uma fase que o ultrassom era muito... Eram poucos exames que a gente tinha disponível, né? Então, na verdade, eu não pensei em fazer ultrassom. Quando eu acabei a residência, eu falei assim, eu quero fazer mais alguma coisa. Eu sempre defendi muito que deveríamos fazer residências, né? Que eu acho que é ali que residência médica, é ali que a gente aprende. E aí a única coisa que tinha de R4, né, que é o 4º ano da residência, em obstetrícia, era medicina fetal. E realmente, assim, eu fui para o Hospital das Clínicas e gostei muito, né, da avaliação diagnóstica e tudo mais. A princípio, eu pensei assim, vou largar a obstetrícia e vou ficar só com imagem. Então, quero dedicar para ultrassom de mama, ultrassom endovaginal, para todas as áreas do atendimento de saúde da mulher, mas com o tempo eu fui vendo que eu não conseguia largar a obstetrícia clínica, né, que eu gosto até hoje. Então, hoje eu praticamente 90% dos meus exames é ultrassom em obstetrícia. E por isso que foi uma escolha. Eu queria fazer o mestrado e acabei fazendo lá na UFMG e estou aí já nesses anos todos na ultrassonografia. Mas eu acho que faz muita diferença essa questão da obstetrícia, né? Do médico obstetra e que tem vivência da obstetrícia clínica, né? Para você conseguir fazer essa correlação mesmo do exame, do que você está vendo com o dia a dia do obstetra, o acompanhamento desse feto, né? Dessa paciente, dessa gestação. E eu acho que é importante a gente frisar, Thiago, assim, eu gosto muito de falar com as minhas pacientes, que eu acho que a paciente sempre tem que ter um médico ultrassonografista, sabe? Do mesmo jeito que ela escolhe o médico pré-natalista, né? Que é a pessoa que vai acompanhar, que tem o costume de ver aquela paciente, que conhece aquela paciente, que vai vendo a evolução da gravidez, né? Às vezes a gente consegue enxergar nuances naquelas mulheres, naquelas pacientes, pelo costume mesmo, né? Pela prática de você estar ali com aquela mulher todo mês, né? E eu acho que o médico do ultrassom é a mesma coisa, né? Assim, faz diferença você conhecer aquele bebê, conhecer aquele feto, saber como que ele está desenvolvendo, entender como que são as características daquele bebê, assim, ao longo da gravidez, para a evolução da gravidez. Eu acho que faz diferença, você não acha? Eu acho. Eu concordo plenamente. Para mim, eu acho assim essencial, porque a obstetrícia, a avaliação do bebê, ela não é apenas uma técnica ultrassonográfica. Não é só medir o bebê, ou só fazer o Doppler, ou só até avaliar a morfologia, né? A vivência e também ser obstetra e acompanhar essa gestante, muitas vezes até o nascimento, isso é um desafio. E até o parto, né? Até ele o fica parto. Perguntando, como é que tá aí, Carol, no parto? E até as minhas pacientes, Exato, né? As pacientes, né? De todos dos médicos que me referenciam, eu geralmente vou até o final. E eu gosto de saber como que foi o nascimento, como é que evoluiu. Eu acompanho, eu tenho contato com elas até depois que nasce. Eu peço contato delas para o obstetra, eu mando mensagem, eu vou acompanhando. E eu acho isso, eu brinco, né, que ser ultrassonografista, né, ser obstetra, que trabalha com ultrassom e que faz ultrassom obstétrico, ele não é um simples medidor de menino, não pode ser. Uhum. Né, e aí eu acho que a clínica me ajuda muito nisso, sim, a fazer essa diferenciação. E aí consigo fazer uma avaliação mais completa. Então, de verdade, eu acho. Equivale até assim, foi um preceptor que eu admiro muito, que eu lembro que eu trabalhei muito tempo com ele, e a Marina também foi preceptor dela, que é o professor Henrique Vitor, lá do Hospital das Clínicas. E quando ele foi meu preceptor e eu fui trabalhar na clínica dele, eu tinha ele como um espelho assim, na época, porque ele fazia esse trabalho, que era assistência obstétrica e também ultrassonográfica. Então ele acompanhava ali, e eu achava isso sensacional, porque é aí que a gente tem a certeza de se o nosso serviço está sendo mais bem feito, da maneira mais correta possível. Porque 100% ninguém vai ser, sim, né? Mas uma coisa é eu acompanhar um bebê e ele nascer e eu nem saber o que aconteceu. Outra coisa é eu fazer o pré-natal, ou às vezes tá junto com vocês no pré-natal, acompanhar essa gestante. Às vezes, né, eu
fazer assistência de parto também, ou acompanhar a assistência de parto de um colega. Então, isso muda completamente. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que o que eu falo que é muito importante do ultrassom na gestação é que você não está indo para fazer um simples exame, né? Você está indo ver seu filho. Sim. Então, além da técnica, de boas máquinas também de ultrassom, né? Acho que isso tudo é o feeling de vocês. E é o que eu gosto de falar assim, vai nas pessoas que a gente indica, porque a gente vai perguntar. A gente não vai ler só o laudo, a gente vai entrar em contato com vocês e vai perguntar o que você achou desse bebê. Sim. Esse feeling que vocês têm é mais do que um laudo. Sim. Né? Então, assim, nossa, mexe muito bem. Eu achei que esse bebê está muito bem, ele está muito ativo, o líquido é normal. Então, esse feeling que você tem, que você está conhecendo esse bebê durante a gestação, faz muita diferença pra gente. Nos ajuda na tomada de decisão mesmo. Né? A gente usa muito o ultrassom para tomar decisão hoje em dia na obstetrícia, né? Sim. De um peso, de um líquido, de um Doppler, né? Então, a gente usa muito o ultrassom. Hoje para tomar condutas. Então, quando a gente tem o contato com o médico, quando a gente tem alguém que importa com isso, né? Não faça um laudo e entrega para o seu médico. Conversa com a sua médica, explica, na verdade, o que ele está vendo para a paciente, elas já chegam super orientadas. Né? Então, eu acho que elas se sentem tão acolhidas. E eu acho que essa é a diferença, de ter alguém que se importa com a paciente. Sim, né? Eu acho completamente. Assim, eu acho que faz uma diferença na assistência pré-natal, até nos diagnósticos ruins. Sim. Elas se sentem bem, né, nas complicações, as acolhidas. Então, eu acho muito válido, assim, o trabalho seu, né, que para nós ajuda muito, né, Mari? Sim. E a gente indica muito por causa disso. Eu falo, vai em alguém que vai te acolher. Alguém que eu vou ter contato também e eu vou conseguir perguntar como é que tá. Às vezes a gente nem precisa de perguntar, ele já liga, né? Já. E manda. Normalmente eu ligo, mando áudio. Já falo, eu senti isso, né? Então, eu acho que vai além do laudo mesmo. Sim, e para fazer, e sim, eu concordo plenamente, e esse feedback que eu preciso ser obstetra para eu poder fazer isso. Então, eu brinco muito, né, com os residentes que eu trabalhei minha vida inteira e tudo, é justamente isso. A maioria dos profissionais da ginecologia e obstetrícia que querem, né, trabalhar com imagem, com ultrassom, eles acabam afastando um pouco da obstetrícia clínica. Eu acho isso ruim. Eu acho que é essencial para o ultrassonografista, para o obstetra que trabalha com ultrassom, ele ter a clínica em dia do ponto de vista científico, da parte clínica obstetra do ponto de vista científico, das evidências científicas, das condutas e tudo mais. Não só ser um baita ultrassonografista. Eu acho que juntar as duas coisas... E eu só posso dar esse feedback para vocês se eu tiver muito bem comigo a parte clínica, a parte de assistência. Né? Se eu não tiver, não adianta. O feedback ele não vai ser legal. Então, eu sempre disse, a ultrassom e a obstetrícia, ele é um exame à parte, por vários motivos, e um deles é esse. Agora conta pra gente, Thiago, assim, a gente tem muitas pacientes que acham que tem que fazer ultrassom toda semana, né? Sim. Na verdade, todas elas. Fazer ultrassom é muito gostoso, né? Então, do ponto de vista da gestante, eu já fui gestante, fazer ultrassom é uma delícia. A gente consegue enxergar o neném, consegue ver, e a gente fica ali, né, viajando, planejando a carinha desse neném. Dá uma sensação de segurança, né? Que sim. o bebê tá ali, tá batendo, você tá vendo ele mexer, né? Mas as evidências não mostram muito isso, né? Então, conta pra gente um pouquinho, assim, como que é feito isso, às vezes fora do país, né? Que é o berço mesmo da nossa ciência, né? E da onde que vem esses estudos e essas indicações, e aqui no Brasil, assim, como que a gente consegue lidar com isso? Achar ciência na ultrassonografia obstétrica, do ponto de vista de quantidade de exames, isso é muito complicado. A gente não vai achar isso. A gente sabe que a gente tem que diferenciar, começar sempre diferenciando em pacientes que são risco habitual das pacientes que têm algum fator de risco. Então, se a gente for, né, eu acho que aqui no podcast, nessa conversa, a gente tem que trabalhar com aquilo, né, conversar com aquilo que é mais comum, que é o risco habitual. Senão a gente vai começar a patologizar toda mulher, e não é por aí. Né? A gente tem que entender que a maioria das gestantes, elas não têm problema de saúde, são mulheres saudáveis. Então, nesta população que é maior, a gente não tem muita... um protocolo ou uma evidência científica de quantos exames devem ser feitos. Né?
O importante é que a gente tem que sempre oferecer os exames que são necessários. Né? E muito importante também, e isso vale muito para as gestantes, a gente tem que entender que o ultrassom ele é profissional dependente. Né? Então tem um ser humano ali, né, entre o computador e a cadeira, que vai realizar o exame. Então fazer exame demais aumenta muito a chance de ver coisa que não existe. Entendeu? Então isso é importante saber. Né? Então nós temos que, junto com o obstetra, junto com vocês, a gente tem que identificar aquelas pacientes que precisam, aqueles bebês que precisam ser avaliados com mais frequência por uma determinada alteração, daquelas pacientes que, vocês sabem disso, quantas vezes eu falo, olha, esse bebê está ótimo. Eu ainda mando áudio e ainda brinco, olha, aqui não precisa nem fazer exame mais. Sei lá, está com 30 semanas, né, pode deixar nascer com 41, que, né, brinco, que esse bebê não vai dar problema. Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, é importantíssimo o exame de primeiro trimestre, né, não muito precoce. Né, aquela ansiedade que é compreensível que as mulheres têm, principalmente aquelas que já tiveram perdas. Sim. Né, elas querem, faz o beta-HCG e já quer fazer ultrassom. Então é importante aí o clínico, né, o obstetra clínico, explicar para ela, falei, olha, você não está tendo nenhuma alteração clínica, você não está tendo nenhum sangramento, você não tá, fazer ultrassom agora vai te gerar uma ansiedade gigantesca porque o doutor Tiago não vai ver nada. Você está com 4 semanas, você fez o beta, porque muitas delas estão programando ali, elas sabem que engravidou, o dia que engravidou, a hora que engravidou, né? Então o ultrassom de primeiro trimestre é extremamente importante. Mas eu acredito que ali entre 7 e 9 semanas. Qual que é a importância dele? Definir bem a idade gestacional, né? Avaliar se a data da última menstruação está compatível, avaliar o número de fetos, né? Se é 1, são 2, são 3, né? Isso é extremamente importante, porque se for gemelar, é importante definir o número de placenta, e aí nesse ultrassom inicial ele é mais fácil, né? E, claro, se a paciente tiver algum sintoma clínico, né? Um sangramento, uma dor fora do normal, aí vai fazer o exame de acordo com a necessidade. Então esse primeiro exame ele é importantíssimo para isso, tá? O exame de primeiro trimestre. Depois a gente tem um exame ali, né, a famosa translucência nucal, ali em torno de 12 semanas, né, hoje muito dito morfológico de primeiro trimestre. Também é um exame extremamente importante, porque ali a gente consegue fazer os rastreamentos. Né, eu defendo, eu não gosto do termo morfologia de primeiro trimestre. Né, isso é polêmico, mas isso é uma opinião pessoal. Porque eu acho que ali, esse ultrassom, a importância dele ali é a gente rastrear. É a gente definir riscos, e principalmente da pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, e que a gente aqui no Brasil tem uma incidência muito alta. Sim. Né? Então, a gente, é muito mais importante a gente identificar aquelas mulheres que têm alto risco para ter pré-eclâmpsia, né, do que ficar, às vezes, ali 1 hora para poder avaliar uma coisinha da morfologia que você está na dúvida, né, naquele momento. Então, ultrassom de 12 semanas é essencial, em torno de 12 semanas, né, para fazer rastreio de doença cromossômica, né, de doenças gênicas, que é a translucência nucal, com os marcadores todos que existem, e fazer rastreio de pré-eclâmpsia. E é óbvio que todo bom obstetra ou todo bom ultrassonografista, é óbvio que ele vai avaliar a morfologia. Tem muita coisa da formação do bebê que a gente já consegue diagnosticar ali, e é importante avaliar. Vamos explicar só para quem está ouvindo a gente como que é o rastreio dessa pré-eclâmpsia aí, nesse exame. Pois é. Tem muita gente que às vezes não, a gente pega alguns exames, né? Às vezes só com a translucência sem o Doppler, né? E aí a gente, então, às vezes repete, né? A gente tem ainda uma janelinha ali depois do de 12 para, né, fazer o rastreio, mas vamos explicar para o pessoal aí, então. O rastreio, o rastreio da pré-eclâmpsia é você tentar identificar precocemente as mulheres, as gestantes que têm maior risco de desenvolver a pressão alta na gestação. Hoje, a gente tem como atuar clinicamente para diminuir esse risco futuro naquelas mulheres de alto risco, né? Que é o uso de medicação.
quando eu e Carol éramos residentes, não existia. Gente, ele está me colocando nessa idade pré-histórica aí. Não tinha medicação, não tinha nada, não tinha o que fazer. Então, assim, você vai identificar risco de pré-eclâmpsia no ultrassom e vai fazer o quê? Não tem nada para fazer. Vai olhar mais a paciente mais Quando perto. Nós éramos gestantes, Carol, isso, gente, não teve, de jeito nenhum. E aí a medicina vai avançando, o que é legal. E aí o rastreio da pré-eclâmpsia ele se tornou extremamente, na minha opinião, necessário, tá? Porque vale dizer que é a doença que mais mata mulheres grávidas no mundo inteiro, né? E desde que a gente começou a residência, tem se tentado prevenir, né? Descobrir a causa, né? Eu lembro que era sempre os estudos, faltam estudos para a gente tentar. Mas os primeiros estudos do AS mesmo, né? Da aspirina, eles saíram quando a gente estava lá na residência, né? Mais ou menos isso, que como é que... Eu me lembro que, acho que, se eu não me engano, em 2008, teve um estudo grande no Lancet falando sobre o uso da aspirina e tal. Então, a partir dali que a gente começou a pensar sobre esse assunto, porque antes ela era feita com a ideia era feita a avaliação da uterina, mas lá com 26 semanas, era mais pra frente, né? Lá na frente, que a gente olhava incisura, que olhava as características da onda. Mas a avaliação mais precoce, ela é recente, né? Ela é relativamente nova. E aí vale dizer também, é importante a gente dar essa informação. A forma de rastrear a pré-eclâmpsia, ela pode ser feita de duas maneiras. Não vou ficar aqui puxando sardinha para o ultrassom só porque eu sou ultrassonografista, né? A gente tem que falar aquilo que é real. A gente pode fazer rastreio de pré-eclâmpsia apenas por história clínica da paciente. Inclusive, isso é muito recomendado. Por quê? Porque você fazer ultrassom para todo mundo é um exame que demanda um profissional treinado. É um exame caro. Né? Então, quando a gente fala para saúde pública, principalmente, a gente muitas vezes vai ter que rastrear a pré-eclâmpsia apenas pela história e pelos dados clínicos da paciente, o que é válido também. Sim. Isso é extremamente válido. Então, uma gestante que já é hipertensa, uma gestante que tem alguma doença, uma diabetes tipo 1, um lúpus ou alguma coisa assim, ela é uma gestante já de alto risco para pré-eclâmpsia. Então, teoricamente, ela não precisa nem fazer ultrassom para usar o AS, né? Então, vale a pena a gente deixar isso bem claro, porque vai ficar, para não parecer assim, olha, vocês têm que fazer o tempo todo. Não, se o seu clínico, se a doutora Marina, a doutora Carolina, na anamnese dela, na primeira consulta, identificou que você tem fator de risco para pré-eclâmpsia, ela vai usar a medicação independente do seu ultrassom, porque a clínica é sempre mais importante do que o exame complementar. A clínica é soberana, a gente sempre escutou isso. O ultrassom é um exame complementar, é complementar o pré-natal. Não é o pré-natal, isso vale muito a pena dizer. Né? Porque hoje muitas pessoas acham que o ultrassom é pré-natal. Não é. Pré-natal é outra coisa. É o que é o mais importante. Então, nas pacientes nas quais você não identificou um fator de risco importante, geralmente aquelas pacientes na primeira gestação, porque elas não têm história obstétrica prévia, aí sim também é extremamente interessante fazer o Doppler das artérias uterinas, tá? Na época da translucência nucal. Isso é essencial porque você às vezes vai identificar uma ou outra gestante que tem maior risco para ter a pressão alta, pré-eclâmpsia ou restrição de crescimento, né, do bebê, e aí você vai conseguir atuar e vai ser benéfico para aquela gestação. Isso mesmo. E depois, então, as pacientes vão fazer essas medidas da translucência, que é um rastreador, né, das cromossomopatias. Todo mundo acha que é diagnóstico. Isso é importante, eu acho, a gente falar. Não é diagnóstico nem certeza, né, de não achar nenhuma alteração cromossômica e nem de que também, né, já é um diagnóstico formado. A gente tem casos de pacientes que tiveram translucência alterada e o bebê não tinha nenhum problema, né, nenhuma alteração cromossômica. Sim. E vice-versa, né? Sim. Pacientes que vieram com exames normais, depois no final da gestação vieram alguns sinais e era um bebê com uma alteração cromossômica. Então, eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo. Também. Eu faço uma analogia que aí eu vou falar aqui o que eu falo com as pacientes fazendo o exame. Eu acho que elas entendem bem, eu acho que vale. Eu falo que o rastreamento de doença cromossômica ou gênica, no ultrassom de 12 semanas, a analogia que eu faço é com mamografia. Então, para elas entenderem bem, eu falo, olha, mamografia a gente não pega aquela população de todas as mulheres ali, alguns vão falar acima de 45, outros 50, não vou entrar nesse detalhe. A gente faz para todas as mulheres a mamografia com o intuito de rastrear, ou seja, pegar um pequeno grupo de mulheres que têm a mamografia alterada e que elas precisam ser investigadas para diagnóstico de câncer de mama. Sim. E se o rastreamento é bem feito, a maioria das mulheres
a grande maioria desses que têm câncer de mama estarão nesse pequeno grupo que foi rastreado e que deu positivo o rastreamento. A translucência nucal, ou a presença do osso nasal, ou do tenoso, enfim, todos os marcadores de doenças cromossômicas no ultrassom de 12 semanas, o rastreamento é isso. Eu falo, aí elas entendem, porque aí eu falo, olha, aqui a gente vai avaliar o seu bebê, avaliar marcadores de doença genética, no qual a gente vai dizer, olha, o seu bebê tem um risco maior ou um risco menor, a gente até coloca isso em números para elas muitas vezes, e aí, ou seja, esse pequeno grupo aqui é o grupo onde provavelmente vai ter o bebê com síndrome de Down, mas em algumas situações não vai acontecer isso. Por quê? Porque é rastreamento. E o rastreamento no ultrassom, ele também ele depende do operador, do examinador, de quem é o profissional que está fazendo. Então, sim, tem algumas variáveis aí que tem que ser levado em consideração. Outra coisa que é muito importante, e aí que às vezes vale aqui também uma orientação, é explicar, aí eu vou falar para vocês, né? Que é explicar para o paciente qual é o motivo do exame. Assim, eu falo assim, mais de 90% das gestantes que chegam para mim no ultrassom, elas não sabem nem o que elas estão fazendo. Então, enfim, tá a família inteira, tá o filho mais velho, tá a sobrinha, o que não é problema. Quem fez ultrassom comigo sabe como eu sou tranquilo com essa questão de acompanhante, eu deixo entrar todo mundo, porque eu acho isso importante, apesar mesmo sendo pequenininha, a sala eu acho isso legal, mas a paciente, eu percebo que elas chegam às vezes sem saber o porquê que elas estão fazendo aquele exame ali. Isso é muito ruim, porque aí a maioria das vezes vai ser tudo lindo, mas vai ter aquele que vai dar alterado, e aí vira uma situação ruim, uma tragédia ali. Claro que eu trabalho com medicina fetal há 15 anos, então eu já tenho uma experiência de como abordar essas gestantes, né? Mas é difícil. Então, essa orientação do qual o motivo de que está sendo solicitado o exame é extremamente importante. Sim. E aí eu vou puxar a sardinha então para o seu lado. Porque é importante a gente entender também que existe uma técnica para se medir a translucência, né? A medida da translucência não é uma medida fácil, né? Porque na verdade você precisa de vários parâmetros para você colocar aquele bebê numa posição adequada e para conseguir fazer essa medida de forma adequada. Então é muito importante que a gente tenha um profissional que é realmente capacitado para fazer esse exame. Assim, não é um exame simples que você vai lá fazer, né? Assim, a gente precisa colocar todas essas técnicas, o tamanho do bebê, o posicionamento e etc. São muitos parâmetros, né, que são avaliados para a gente conseguir fazer uma medida adequada, senão a gente acaba tendo, às vezes, uma medida, às vezes normal ou às vezes alterado e que não é verdade, né, que não é uma medida real. Sim, e a melhor maneira de saber se a medida está sendo, se o exame foi bem feito ou não, é o clínico, são vocês entenderem do exame. Sim. Por isso que todo obstetra, ele tem que entender. Eu dei uma aula essa semana para os residentes do Hospital Júlio Kubitschek, que eu esqueci de dizer, né, que é onde eu trabalhei anos, a Carol também, né, assim, muita saudade de lá. E eu fui convidado para dar uma aula lá essa semana e foi o que eu falei para os residentes de primeiro e de segundo ano que estavam lá. Vocês têm que estudar a técnica da translucência nucal, do osso nasal. Vocês têm que saber, mesmo que vocês não trabalhem com ultrassom. Sim, por quê? Porque vocês têm que avaliar a imagem. Sim. Porque se na imagem se o laudo disse que a translucência está normal, mas nas imagens nem a translucência está medida, que eu vejo muito isso, vocês podem já mandar para outro avaliar novamente esse bebê, porque não está legal, não foi bem feito, né? Muito provavelmente vai estar normal mesmo, mas existe uma técnica, entendeu? Não tiraram isso do nada, né? Então isso e aí para o filtro para dizer se o exame está bem feito ou não são vocês, é o clínico, é o obstetra. Ele não lê só o corpo do laudo, né? Ele avalia as imagens também. Sempre as pacientes mandam um laudo, né? Às vezes entre consultas, a gente pede para as pacientes mandarem no nosso telefone, me manda o resultado do ultrassom. Aí manda o laudo, senão eu quero ver a foto. Justamente. Né? Porque a gente, mesmo estando aqui em Belo Horizonte, num centro grande, né, com clínicas grandes de ultrassom, a gente vê muito exame
mal medido mesmo, sem a medição, né? Não, tem vezes que nem tem. Exato, nem tem. Coloca o valor no laudo, mas você vai ver a imagem e nem fez. O laudo do ultrassom, ele tem que comprovar o que está escrito, né? Na verdade, as imagens, né, das fotos do ultrassom tem que comprovar o que ele escreveu no laudo, Justamente. né? Perfeito. E a gente vê muito isso. Um tanto de laudo e nenhuma foto com nenhuma medida. Justamente. Esse ultrassonografista, para mim, eu falo assim, ó, pode mudar de ultrassonografista, não tem jeito, né? A gente precisa conferir, não tem como. Justamente. Então, é isso aí, depende da paciente. Às vezes vem um laudo errado também, né, gente? Às vezes foi um erro de digitação, alguma coisa assim, sabe? Então é bom você olhar. Tem um olhar crítico, né, sobre o laudo, né? Eu já tive uma paciente uma vez que estava lá, era uma medida de colo, e estava descrito um colo curto no laudo. Na hora que eu olhei a foto, era um colão, e eu falei assim, isso não é colo curto, não. Justamente. Tá errado. Justamente. Então é importante, mas porque vocês são diferenciadas, né? Carol, extremamente estudiosa, trabalha com obstetrícia há anos na assistência, e você também fez medicina fetal, né, Marina? Então, você trabalhou com ultrassom pouco tempo, mas você... Então, essa formação de vocês é que faz a diferença para vocês avaliarem. Esse exame está legal ou não está? Né? Então, eu vou pedir para fulana avaliar novamente. Vamos lá no Thiago. Exato. Que aí a gente vê, ou vai no outro, enfim. Isso é extremamente necessário. Sim. E também orientar pacientes sobre qual é o exame, o motivo do exame. Isso também eu acho extremamente necessário. As pacientes, às vezes, elas chegam muito... eu vim fazer... a minha pergunta é, você sabe para que serve esse exame? Ela falou assim, dá para ver o sexo? Então, assim, é lógico que é justa e é compreensível, eu quero saber o sexo, mas ela tem que saber que o exame ali não é esse o motivo principal. Né? O motivo principal é a gente avaliar o bebê dela do ponto de vista de rastreio. Porque eu já tive, engraçado, algumas situações, a gente conversar, eu já tive pacientes que chegaram para fazer exame, estavam agendadas, pacientes que não eram nem de colegas conhecidos, enfim. E aí eu chegava para ela... Fulana, você sabe para que serve esse exame? O que a gente vai fazer? Não, doutor, o médico não falou nada não. Falei, aqui a gente faz um exame de rastreio. Você está com 12 semanas. A gente vai avaliar se o bebê tem alterações ou não que aumenta o risco dele ter isso, ter essas doenças, essas alterações, essa síndrome, enfim. E vai explicando do jeito que ela entende. Aí ela virou e falou assim, sério? Se eu soubesse, eu nem queria fazer. Tá vendo? Entendeu? Então, assim... Ok, eu já vivi mais de uma situação dessa. Eu acho até interessante, porque cada pessoa, cada mulher, cada pessoa, cada indivíduo é um. Então, assim, eu já tive paciente que falou assim, não, doutor, se eu soubesse disso, eu não queria nem fazer. Sabe por quê? Para mim, pouco importa. Entendeu? Se você me falar que está alterado e que não vai mudar nada na minha vida. Então, olha como é interessante, como que é interessante assim, a falta de orientação. Porque se tivesse sido explicado para ela na consulta... Ela já ia falar, doutor, não quer fazer. Aí pode ser que o médico falasse, não, mas vamos fazer porque olha outras coisas, vai ver outras coisas também, vai avaliar outras questões. Aí ela ia entender. Né? Mas então, olha como... Chegar sem orientação é muito ruim. Né? Muito ruim. Acaba que eu já aprendi a lidar com isso, que é fazer a minha anamnese prévia. Então, eu converso com quase todas. Eu converso muito, então... todas as pacientes que fazem exame comigo, elas sabem. Assim, eu converso demais, falo demais. Então... Eu já estou habituado a isso. E aí, depois desse, hein, gente? Depois desse primeiro ultrassom, a gente vai fazer quando outro ultrassom? Aí, assim, é aquilo que eu disse. Nós vamos falar na teoria, depois a gente vai falar o que a gente acaba pedindo. Aquilo que eu disse. Não existe uma lei dizendo tanto de ultrassom que a gente tem que fazer. Você me perguntou para fora do Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o país que mais faz ultrassom no mundo. Eu não tenho dúvida, assim, não posso falar 100% que eu não estive nos países, né, acompanhando, né? Mas, sim, é um lugar que faz muito ultrassom. Sem necessidade, muitas vezes, mas faz. É um exame que ele se tornou de fácil, né, acessível, é um exame barato, um exame, né, assim, que tem nos convênios, enfim, tem no serviço público também. Então, é um exame que a gente faz demais. E é aquilo que eu sempre digo, é que vale a pena a mensagem. Fazer exame demais, a gente começa a ver coisas que não existem. E isso é um perigo, principalmente em gestante e risco habitual. Porque quando você identificou um risco daquela gestante ou do bebê, aí vocês sabem disso. Eu vejo o menino 3 vezes na semana sem problema nenhum.
Se eu achar que é necessário, se a gente achar que é necessário, eu vou ver 3 vezes na semana. Ou toda semana, enfim. Agora, a gente precisa identificar esse risco. Porque quando a gente começa a fazer ultrassom demais, onde não tem tanta necessidade, a gente acaba correndo o risco de errar por excesso. E aí, qual seria o próximo ultrassom? Né? Cientificamente falando, seria a avaliação da morfologia do segundo trimestre. Né? Hoje a gente tem uma patologia, né? Essa patologia sempre existiu, né? Que é a meningomielocele, que é o defeito de fechamento da coluna e tudo mais, falando de uma forma mais, né, para as pessoas entenderem, que a cirurgia intraútero ela tem uma melhora absurda na evolução desses bebês. E essa cirurgia ela é feita ali em torno de 20 e poucas semanas. Então, não dá para chegar um bebê com 22 semanas com uma alteração na coluna e não ter sido visto antes. Né? Porque você piorou o prognóstico dessa criança. Se você faz o diagnóstico do defeito da coluna, você consegue referenciar para alguém que vai operar esse bebê intraútero, né, e vai melhorar muito. Então, assim, para não dizer que o ultrassom de 16 semanas para confirmar sexo não serve para nada, ele é um bom ultrassom para isso, porque ali com 16 semanas você consegue já avaliar melhor ainda a morfologia, principalmente para essa alteração, que é do defeito de coluna, porque a intervenção ela tem uma boa evidência científica, benefício isso. E que muitas vezes, se você for avaliar e fizer esse diagnóstico só lá com 22 semanas no morfológico do segundo trimestre, já vai ser tardio para esse bebê. Mas é isso. Tá? Fora isso, é ver o sexo mesmo, confirmar se é menino, se é menina. E eu acho que as pacientes que chegam também sem o Doppler das artérias uterinas, né? A gente ainda tem um tempinho aí, né? Um tempinho para iniciar o AS antes de 16, né? Justamente. Isso é importante. É óbvio, tem outras malformações também que podem ter intervenção intraútero que talvez, que você já consegue diagnosticar ali com 15, 16 semanas. Hérnia diafragmática é um exemplo. Existe intervenção, não tem tanta evidência igual a intervenção da meningomielocele, né, do defeito da coluna, mas é interessante diagnosticar. Só que o tratamento também ele é um pouco mais para frente, mais tardio. Então, se fizer o diagnóstico ali entre 20 e 22 semanas, que é o próximo, que é o morfológico do segundo trimestre, também não vai deixar passar nada, entendeu? Então, assim, claro, é um ultrassom que a gente avalia mais, é questão de definir o sexo mesmo. Hoje em dia as pacientes têm feito a sexagem, então ajuda muito, porque erra-se muito pouco a sexagem hoje em dia, né? Quando começou errava mais. Então, depois desse aí vem o morfológico de segundo trimestre, que aí a gente vai fazer uma avaliação completa da morfologia mesmo. E aí algumas coisas que são mais difíceis de avaliar na idade gestacional mais precoce, nessa fase fica mais fácil. Principalmente o coração, né? A face, né? Obviamente o sistema nervoso central, né? O cérebro. Então, nessa fase é melhor para a gente avaliar. E aí é um exame importante para poder a gente definir ali a morfologia do bebê e como é que está a formação das estruturas mesmo dos órgãos. Eu sempre oriento as pacientes também que é um exame mais demorado, né? Para isso mesmo, para elas sempre se prepararem para o exame, né? É um exame que tem que ser agendado com mais antecipação, porque às vezes a gente vê menos disponibilidade de vagas, né? Por ser mais demorado, a gente vê que os médicos às vezes disponibilizam menos horários, né? Para o morfológico, porque precisa de mais tempo para ver todas as estruturas. O Thiago, né, ele vai se virando nos 30 pra gente. Lógico que vão ter médicos que vão fazer muito rapidamente, que a gente dá essa expectativa para o paciente, né, que vai demorar. Nossa, mas fez tão rápido. Tudo bem, pode ter algum médico que possa conseguir ver todas a morfologia, né, as estruturas importantes que vão ser relatadas ali naquele laudo que ele colocou e vai conseguir mostrar aquilo nas fotos, né, assim também que eu falo que a gente também fica vigiando, né, se foi visto tudo mesmo, porque senão fica copiando e colando o laudo, né, então, a importância nesse ultrassom morfológico, além de toda a morfologia, da avaliação do comprimento do colo, né? Antes de falar um pouquinho do comprimento do colo, me veio uma ideia aqui na cabeça que eu acho que vale interessante a gente passar para as mulheres, para as gestantes. A morfologia do bebê, é importante pesquisar quem que é o médico que está fazendo. Qual que é a formação dele? É fácil, você consegue ir no
CRM, está lá o cadastro dele, se ele tem uma especialização em medicina fetal. É importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses anos todos que eu trabalho com avaliação de morfologia, principalmente a do segundo trimestre, a gente sabe que para a gente fazer um exame bem feito, não necessariamente é a questão do tempo. Porque o tempo, dependendo da posição do bebê, realmente você consegue fazer rápido. E avaliar tudo e bem feito. A questão principal é o seguinte: o profissional que está avaliando meu bebê é um profissional que tem experiência em avaliar bebês com malformação? Ele trabalhou, ele fez uma formação que o permitiu a ver muitos bebês com alteração? Porque eu acho que esse é o grande diferencial. E aí, uma coisa é a gente fazer um curso, eu já fiz, né, cursos fora e tudo. A gente faz um curso no qual a gente vai ali ter uma informação, aulas sensacionais, e vai passar lá finais de semana avaliando. E outra coisa é você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos num serviço no qual você vai ficar todos os dias avaliando só bebês com alterações. E isso faz uma diferença absurda no profissional que avalia a morfologia fetal, daquele que tem muito bem a técnica, tem muito bem a teoria, mas nunca esteve num serviço que o permitiu avaliar a alteração. Porque para você saber se está normal, você precisa saber o que tem de alterado. Então, acho que isso vale a pena a gente deixar essa minha opinião, porque isso eu acho extremamente importante. Muda completamente a visão. Marina fez a mesma residência que eu fiz, ela viveu isso. É engraçado que às vezes as pessoas perguntam pra gente, sempre que a gente vê alguma coisa diferente ou alterada ou alguma malformação, as pacientes falam assim: mas você já viu isso, doutora? Porque elas nunca ouviram falar, né? Porque normalmente as doenças fetais, elas são raras, assim. Então, você já ouviu? Eu falei assim, não me pergunta se eu já vi. Porque é isso, eu fiz toda a minha residência no Hospital das Clínicas, fiz medicina fetal, trabalhei lá mais de 10 anos depois da minha residência. E a questão é que lá é uma referência para o estado todo, né? Então, lá na medicina fetal, a gente atendia primeiras consultas toda semana, a gente tinha os ambulatórios específicos da medicina fetal, então a gente só atendia bebês com alterações. A gente tinha primeiras consultas do estado inteiro. Tinham mulheres que viajavam 12 horas para vir na consulta com a gente. Então, é claro que a gente já viu de tudo que você pode imaginar. Milhões de alterações, um monte de coisas, raridades, coisas que a gente às vezes nem imagina, que a gente busca lá na memória um caso que a gente viu, e são bebês que a gente vê mais de uma vez. Sim. Porque elas vêm, elas começavam pré-natal e elas iam acompanhando com a gente. E quando a gente atendia, a gente também fazia os ultrassons dessas pacientes. Então, a gente via no pré-natal, a gente via nos ultrassons e muitas vezes a gente fazia o parto dessas pacientes. A gente acompanhava essas pacientes até o nascimento. E a gente via essas alterações no bebê depois que ele tinha nascido. Então, o entendimento das alterações era outro, completamente diferente. Eu acho importante de diagnosticar. Né? Por que a gente vai diagnosticar essas alterações das pacientes? Eu falo assim, a gente não vai fazer nada, provavelmente, na gestação. Mas o importante do diagnóstico é preparar o parto. Para o parto, tanto preparar todo mundo, né, assim, a família, mas preparar os profissionais que vão receber esse bebê, né? Onde que ele vai nascer? Um bebê que tem uma cardiopatia, um bebê que tem uma malformação, você já vai começar a descobrir os pediatras que vão cuidar desse bebê, né? Em que local de referência que ele vai nascer. Então, é isso, assim, tem muita gente que gosta de falar assim, não quero nem saber se deu alguma alteração, se tem alguma síndrome. Eu entendo que às vezes a gente não vai fazer, maioria das vezes a gente não vai fazer nada na gestação, né? Assim, mas preparar para o nascimento é muito importante. E esse é o nosso objetivo do pré-natal em si. Sim. Preparar para o nascimento, né? Assim, a família, a gestante e todos os profissionais que vão receber esse bebê. Receber um bebê cardiopata numa maternidade onde não está preparado para isso, não vai dar certo. As chances deles são muito pequenas desse bebê, né? Então, eu acho que atentar elas a isso, assim, é para preparar para o parto.
né, esses diagnósticos aí da morfologia aí, principalmente. Foi bom a gente ter tocado nesse assunto, que eu acho interessante mesmo, até e assim, as pacientes, as gestantes, elas têm como ter essa informação, seja pelo médico pré-natalista que está acompanhando, que vai às vezes indicar, mas ela não tem que acreditar também 100% em tudo que nós vamos informá-las. Elas podem pesquisar, existe, né, até dentro, no próprio site do CRM tem lá o registro dos especialistas, né, de quem tem, teoricamente, a pessoa que tem um título de especialista em medicina fetal igual nós temos, o Hospital das Clínicas não dá um título para a gente de especialista em medicina fetal sem a gente ter ficado lá 1, 2, 3 anos, que é o que a gente ficava avaliando esses bebês. Então, isso tem como ter essa informação até de maneira fácil. Em relação ao colo, aí é interessante, a medida do colo é o seguinte, eu faço muito exame morfológico de segundo trimestre que os profissionais não pedem medida do colo. Eu não acho que, assim, eu não faço crítica nenhuma a isso, tá? O que eu acho que é um exame muito fácil de fazer, rápido, sem risco nenhum, né? E que às vezes ajuda, porque também o tratamento para o colo curto, que é justamente identificar as mulheres que têm maiores riscos de um parto prematuro, e aí eu sempre bato na tecla, é sempre importante esse exame na primigesta, na minha opinião. Mais importante. Porque, né, Carol, Marina já estão aí há anos, tem pacientes que estão no 3º, 4º filho. Teve 3 partos normais, tudo nasceu com 39, 40 semanas. A probabilidade de ter um problema nesse colo é pequena. Mas na primigesta, que não tem história obstétrica prévia, ou que teve um aborto de primeiro trimestre apenas, enfim, avaliar o colo é interessante, é coisa de 5 minutos, né? Então você faz a medida do colo, e é relativamente simples a técnica, e aí você identifica ali se a gestante tem um risco maior de evoluir para parto prematuro ou não, e também tem medicação que pode ser usada que diminui essa probabilidade. Então a medida do colo eu acho que é válida, né? Lembrar que é uma técnica transvaginal. É transvaginal, tem que ser transvaginal, né? O que tem evidência científica é transvaginal. Muita gente faz medida abdominal, exatamente, que eu mas não é transvaginal. E é muito tranquilo. E assim, eu faço muito isso todos os dias e as pacientes ficam tranquilas, elas entendem, não tem um problema, porque realmente eu falo com elas. Depois que eu faço o exame todo, assim, eu explico para ela, vou avaliar seu bebê todo. E depois vou fazer o endovaginal para medir o colo do útero. Elas já entendem. Sim, avalia o bebê, faz, é coisa muito tranquila e tem evidência científica, tá? Não estou falando isso da minha cabeça. E é importante, é simples, é barato, é super válido. Ótimo. Você falou de cardiopatias, né? É interessante falar de eco fetal também. A gente até teve uma paciente aqui num episódio, né, que teve uma cardiopatia diagnosticada aí no pré-natal e que fez toda a diferença para ela, e ela teve num centro de referência, né, assim, tudo. Porque as pacientes me perguntam muito, assim, doutor, eu preciso fazer o eco fetal, ou o senhor não vai me pedir o eco fetal, porque agora é um exame que praticamente virou de rotina, né? Começou isso lá em São Paulo e a gente trouxe para Belo Horizonte, virou uma rotina. E eu sempre digo, olha, o eco fetal, ele tem uma importância, principalmente dependendo de quem foi feito seu morfológico. Claro, é um exame, o ecocardiograma fetal, ele não tem uma evidência científica de que é necessário fazer em todos os pacientes. Isso aí é em pacientes selecionadas, com fatores de risco, não vou ficar aqui numerando, né, que tem necessidade. Mas também fazer o exame, ok, né, não é um problema, mas tem que deixar muito claro que não é ali um exame extremamente necessário, imprescindível. O mais importante é você ter um bom morfológico com uma pessoa que vai conseguir rastrear bem esse coração do bebê e que tenha um bom conhecimento do coração do bebê. Porque ali ele vai conseguir até dizer para o pré-natalista, olha, eu suspeitei disso, e aí o pré-natalista, não, então vamos adiantar o eco fetal, vamos fazer o eco fetal com a profissional tal que eu acho que tem uma boa formação para isso, o profissional, e aí você consegue direcionar. Então, acho que o eco fetal, ele tem o seu lugar, tem a sua importância, obviamente, mas ele tem que ter também aquela questão, assim, você fez o morfológico com um bom profissional que conseguiu rastrear o problema? Porque eu já vi as duas situações, e eu digo até mais o inverso, de pacientes com eco fetal normal, que chega ali para avaliar e eu vejo um problema. Entendeu? Existe o contrário também.
uma paciente com morfológico normal e às vezes faz o eco fetal. Mas, em geral, e aí é a vantagem que eu tenho de acompanhar essas pacientes a gestação inteira. Então, quando elas fazem o morfológico comigo e aí elas fazem o eco fetal, elas voltam para mim até o final. Então, em geral, ali o acompanhamento ele sempre vai bater. Mas é claro, assim, né, que isso vai depender de quem faz o exame, né, de quem está ali avaliando, tá? Porque eu acho que um bom ultrassonografista sempre vai estar de olho na morfologia. Sempre. Sim. Ele tem que estar. Mesmo depois do morfológico, né? Mesmo porque que a avaliação do coração no morfológico segundo trimestre, se bem avaliado, você vai detectar ali tranquilamente mais de 90% dos problemas. Tranquilamente. Entendeu? Então, o importante é faça um morfológico com um profissional capacitado para avaliar o seu bebê. Faça um profissional com isso, independente de quem seja. Procure fazer com aquele que vai ter o cuidado. E aí, assim, é claro, vamos voltar lá atrás. A gente depende de posição do bebê. Eu tenho vários pacientes que eu mando dar uma voltinha, comer, voltar. Mando voltar na semana seguinte. Né? Eu estou com a minha secretária grávida e eu fiz o morfológico dela. E assim, foi extremamente difícil a fazer a avaliação do bebê dela no morfológico. Eu lembro que eu falei assim, nossa, essa menina sua está me dando trabalho demais, eu brigava com ela. E aí, assim, eu não fiquei seguro, não fiquei. Eu mandei ela para casa, aí eu ia atender no consultório e falava assim, Mirella, olha, eu quero você de volta comigo tal dia, porque eu não gostei do que eu vi da face da sua menina, eu não gostei da avaliação. Por quê? Porque isso depende, o bebê estava numa posição difícil, então... Agora, o importante é o quê? Você está com um profissional que vai com você até o fim e vai ter... Porque a gente vai errar, obviamente. A gente vai ter um compromisso. A gente vai ter hora que, tipo assim, não tem jeito, ninguém é infalível, não tem como. Né? Eu falo muito, então meu bebê está perfeito. Pô, quem dera que eu tivesse esse poder. Não tem risco, né? Agora, então, não tem mais nenhum risco. Ele não vai ter autismo? É uma pergunta relativamente como eu falei, não, autismo não tem alteração anatômica. Então, enfim... É interessante, mas obviamente que o cuidado sempre é importante, ter o profissional ali que vai com você até o final. Ótimo. Isso mesmo. E aí depois? Aí depois fica a critério do pré-natalista, entendeu? Aí não porque assim, para ser sincero, na paciente de risco habitual, sempre Carol e Marina, mas a Carol que eu conheço, a gente veio de uma geração não tão antiga e também não tão nova, obviamente, nós estamos ali no meio do caminho, que a gente acompanhava gestante, era só com o uterofito e acompanhamento clínico. Né? Então, assim, claro, o que habitualmente é feito, e vocês vão falar isso depois. Geralmente faz um ultrassom com 28 semanas, depois faz um com 32 e 33 semanas, depois faz uma no termo ali com 37 e 38. Se a gestação vai chegar a 41 semanas, faz ali em torno de 40 para ver se o bebê está tudo bem. Ainda mais em vocês que trabalham com a humanização do parto, que defendem o parto normal, que fazem a obstetrícia decente. Então, as gestações, elas tendem a chegar a 40 semanas. Passadas 40, né? A maioria passa. E aí, vale a pena vocês entenderem, e aí as pacientes também, que esses próximos ultrassons, o mais importante é o médico não inventar problema. Com certeza. E principalmente para aquelas mulheres... que aí eu tenho que ter cuidado com avaliação de líquido, aí tem que ter cuidado com as circulares de cordão, aí tem que ter cuidado com no grau de maturação placentária, ou seja, às vezes fica inventando problema onde não tem. Sim. A paciente fica ensandecida, né? Fica, lógico, o médico deu uma informação para ela, tem 3 voltas de cordão no pescoço, né? Outro dia uma paciente chegou na ultrassom e falou assim, doutor, meu menino está com 2 ou 3 circulares de cordão, porque tinha feito ultrassom, estava escrito no laudo do colega, e assim, eu não dou conta, eu não estou dormindo. Ai, meu Deus. E aí meu obstetra, sei lá, estava 37 semanas, ela já estava querendo que tirasse. Aí eu virei assim, por que não tirou com 35? A circular já estava lá. Por que ela vai fazer problema agora? Se você está com medo de circular agora, se ela vai, entre aspas, matar o seu bebê, ela já tinha que ter matado, com 35, já estava lá. Então, assim, a gente vai explicando para ela, mas, ou seja, por que ela está nessa neura toda? Dilema, porque alguém foi falar. Então, aí tem que ter esses cuidados. Porque esses ultrassons subsequentes, eles, às vezes, veem coisa que não existe. E acontece isso comigo. Que tem mau cuidado.
o grande problema do ultrassom mais para frente, na minha visão, é justamente o ultrassom defensivo. Nossa, é melhor falar que tem um problema, porque vai que tem. E eu não vi. Sim. Entendeu? E eu não sou adepto disso. Claro. Eu sou adepto de você falar o que realmente você está vendo de alterado. Entendi. Porque a gente atuando assim, a gente ainda vai ver algo de alterado que não tem. Por outro lado, atuar dessa forma, às vezes, passa mais coisas. Né? Então, assim, é um equilíbrio. E eu trabalho com a ideia de não desesperar a gestante. Claro. Você sabe disso. Eu tento fazer ultrassom para não desesperar. E tem alguns profissionais que são o contrário. Eles desesperam demais. Então, e aí é que vocês que vão ter que dizer e entender esses próximos ultrassons, porque é a gosto do pré-natalista. Eu acho que a gente avalia, a gente sabe da margem de erro grande, mas avaliar o crescimento, né, desse bebê. Eu acho que a gente tem que ter no nosso pré-natal uma avaliação clínica importante, até desconfiando de outros laudos, de outros médicos que ficam vindo aí com percentis 50, 50, 50, e a gente está na nossa clínica vendo que não é isso. A gente mede o uterofito, a gente tem a avaliação da paciente, a gente vê que aquilo não está compatível à clínica com o ultrassom, então a gente tem que ter esse olhar crítico. Claro. Mas é isso, assim, avaliar o crescimento. A vitalidade, como que esse bebê está indo, né? Assim, eu acho que é mais importante a vitalidade do que o peso. Né? E a gente peso erra demais. Peso normalmente o que eu faço é isso mesmo. Eu peço ali no início do terceiro trimestre, mais ou menos 28 até 30. Depois, de verdade, eu só queria pedir com 40. Mas as pacientes, elas não dão muito conta, não. Então, de verdade, eu divido esse tempo. Assim, eu tiro isso da minha cabeça, né, gente? É isso. Mas normalmente eu divido esse tempo. Então, ela faz uma ali perto de 30, depois ela faz uma ali umas 36 e aí depois só se precisar mesmo. Passou de 40, porque aí pra gente ver a questão, né, das 41 semanas, se a gente vai induzir, se a gente vai estimular, o que a gente vai fazer para esperar esse parto com mais tranquilidade. Mas eu acho que a grande preocupação das mulheres é essa, né? Assim, o percentil. Não deu 50, então tá ruim. Ou então, o bebê é grande, e aí? Né? E é isso, é a vitalidade, gente, né? Como que é importante a gente entender? Às vezes a gente tem um bebê lá que está no percentil 15, mas que o menino está maravilhoso. E é isso mesmo. Tá, às vezes ele é compatível normal, com a mãe. Exatamente. Né? Não tem que preocupar com isso, né? É a evolução da gravidez, né? A saúde da gravidez dessa mulher que é o mais importante. A gente tem que entender o lado da gestante, né? Cada mulher é uma mulher. Então, assim, né, cada uma tem as suas preocupações, suas ansiedades. Então, às vezes a gente solicita exame, eu também, que não tem indicação, muitas vezes, mas é porque é para aquela gestante ali, naquele momento, vai ser importante, vai ser até para a saúde mental. Exato. Então, tem muita informação e todo mundo vai trazendo só as coisas ruins, né? Então acaba que se fazer um bom ultrassom, falar que o bebê está bem, mesmo a gente achando que não tem indicação, ela vai ficar mais tranquila. E eu acho esses dias eu tive um caso que a paciente de risco habitual, com 37 semanas, fez um ultrassom e deu um oligodrâmino, com bebê de peso normal. Aí eu falei assim, que estranho. Ela não tem fator de risco nenhum para ter esse líquido baixo. E eu falei assim, como é que você está? Você estava meio gripada no começo? Não, estou muito gripada, estou muito ruim, estou passando mal e tal. Então, a gente ter esse critério clínico de avaliar o ultrassom, eu falei assim, seu bebê está assim porque sua placenta sentiu essa infecção, você está com menos líquido, vamos repetir semana que vem. Então, qualquer outro médico, tenho certeza, que interromperia essa gestação, porque era 37 semanas e tinha um oligodrâmino. Sim. Então, ela vai se tratar. Na hora que ela volta, ela está com líquido completamente normal, porque ela se tratou. Então, é muito, principalmente no termo, né? Sim. Qualquer critério ali que deu um pouquinho fora ali do valor de referência ali no ultrassom, eu acho que nós, clínicos, temos que, junto com o ultrassonografista, fala assim, o que você achou desse bebê? Né? Você achou que diminuiu mesmo, né, esse peso? Você achou que diminuiu mesmo líquido? Você acha que tem alguma outra alteração? Então, para a gente garantir melhor, né, principalmente para os nossos pacientes que às vezes querem esperar um parto, de ter tempo, né? Justamente. De esperar. Eu falo o ultrassom adoenta a gravidez. Justamente, né? Doenta. Esse que é o que me incomoda. E o que eu mais falo com elas é assim, o mais importante é você observar o seu bebê, você perceber seu bebê está seu bebê está mexendo. Eu brinco com elas, tem paciente assim, principalmente aquelas que já estão comigo há muito tempo, né? Às vezes segunda, terceira gestação, então eu tenho mais liberdade.
E aí elas chegam e falam assim, elas deitam, eu chego lá, tá deitado fazer o exame. E o João tá mexendo bem? Tá mexendo, não, tá mexendo demais. Essa noite mexeu o tempo todo. Então pode levantar que não precisa nem fazer ultrassom, ele já tá bem, isso aqui é uma bobagem, não vai ser nada. Então, assim, isso é muito mais importante do que o ultrassom em si. E assim, infelizmente, as pessoas têm que entender isso, é importante. O ultrassom não salva bebê. Né? Assim, nem pro lado bom e nem pro evento adverso. Então, assim, todo mundo tem uma história, alguém na família, um vizinho, porque isso é o que mais acontece, dos óbitos intraúteros, dos bebês que morrem. O ultrassom não vai evitar óbito intraútero. Em casos selecionadíssimos, naquele que você identificou risco, sim, mas aquelas óbitos, aquelas mortes súbitas, a gente não consegue nem se fizesse ultrassom todo dia. Então, é importante elas entenderem isso, porque às vezes é igual aquela história assim, o sujeito infartou. Nossa, ele fez o check-up tem uma semana e infartou. Sim, infartou. Ele fez o check-up tem uma semana e infartou. Ultrassom mais ou menos a mesma coisa. Nossa, teve aquele evento ruim, fez um ultrassom tem 5 dias. Então, essas coisas são fora da curva. E o ultrassom não salva isso, na minha opinião. Sim. Vai ter ultrassonografia que vai falar que salva, mas na minha opinião, no que eu já estudei minha vida inteira, isso não vai salvar. Você tem que identificar risco para poder você saber qual bebê que você vai acompanhar mais frequentemente. Entendeu? Então, assim, isso é importante elas entenderem, e o pré-natalista também. A gestação, ela não pode ser patologizada. A gestação, ela não pode ser... eu percebo muitas vezes que se lida com a gestação como uma doença. Né? E aí, os ultrassonografistas, a gente, às vezes, muitas vezes a gente... corrobora isso. Eu tento trabalhar da outra maneira, né? Tentar identificar aquilo que tem problema real e aí passar a informação adequada tanto para o pré-natalista, para o obstetra, quanto para o paciente, né? Mas tentar também não deixar essa paciente em pânico. Sim. Né? Porque senão as coisas... Senão não tem ocitocina que vai fazer essa mulher parir, né? Não tem jeito. É complicado, porque ainda mais para os pacientes que querem esperar o trabalho de parto e tudo mais. E aí vira uma situação complicada mesmo. Meu Deus. Bom demais, né, gente? Já tem 1 hora que nós estamos falando. Aí, tá vendo? Tá vendo? Passou rápido mesmo. Eu queria muito agradecer a sua presença, Thiago. Você é uma pessoa muito importante pra gente, né, Carol? Na verdade, nosso amigo, né? Te considero um grande amigo. A gente estava falando aqui antes, né, que eu tenho uma gratidão muito grande por algumas pessoas na época da minha gravidez, que não foi muito fácil. E o Thiago, meu chefe na época, Quem foi? cuidou muito de mim, da minha barriga. E é um prazer enorme receber você aqui, né? A gente não falou antes, mas eu vou citar a nossa amiga doutora Lude, que é sua esposa. Né? Esteve juntos na nossa formação, na minha, né? Nós somos todos colegas. Todos colegas. Isso. E para a gente é muito importante falar para as nossas pacientes sobre essas questões, né? E reforçar a importância de ter bons profissionais, né? Profissionais capacitados, profissionais informados, estudiosos, que entendam, né, das evidências científicas, né, para nos ajudar a levar essa gravidez. Isso, a gente precisa dessa segurança, né, de ter bons profissionais trabalhando com a gente. Um orgulho, né, a gente poder ser amigo, né, poder ter tido uma formação juntos e estar continuando trabalhando até hoje, né? Você fica colocando tantos anos aí nessa formação, pelo amor de Deus, que a gente está junto. Então, eu acho que, nossa, isso fortalece, a gente fortalece a nossa assistência e as pacientes percebem isso, né? Então, eu acho que estar rodeado de pessoas capacitadas, pessoas estudiosas e que dão esse acolhimento, né? Esse carinho para as pacientes vai trazer cada vez mais força, né? Para o nosso... e segurança para elas, que elas fiquem felizes nas gestações dela cada vez mais. Sim, né? Esse é o objetivo, né? O objetivo é esse, eu agradeço demais. Para mim foi ótimo. Geralmente eu gosto de falar bastante, vocês me conhecem, mas eu nunca tinha falado em microfone, podcast, eu não sou muito amigo das redes sociais, né? Mas às vezes a gente muda. Mas ele foi muito bem, né, gente? Vai eu mudar, acho que está aprovado. A gente vai mudar isso, com certeza. Eu acho que a experiência, foi uma experiência ótima para mim. Olha como você vai levar essa sua informação, esse tanto, né, de conhecimento que você tem para tanta gente. Justamente. Né? Assim, para mim é um prazer, assim, eu devolvo as palavras, assim, eu realmente vivi a gestação da Marina, que foi mais complicada, assim, lá
Na época ela era residente, foi muito difícil. Eu também acompanhei as gestações da Carol. Então, de algumas gravidezes. De algumas das poucas gestações que ela teve. Enfim, então, para mim, para mim, eu agradeço mesmo o convite. Como mensagem final, a gente tem que entender, e eu acho que é importante a gente dizer que acompanhar as gestações, as grávidas, as mulheres, aquela família, ela é extremamente complexa. É um acompanhamento extremamente complexo. Exige, sim, mais de um profissional. É bom ter pessoas capacitadas para o acompanhamento, seja os médicos pré-natalistas, seja as enfermeiras, sejam os ultrassonografistas, sejam as doulas, seja quem for que está ali junto para o melhor resultado possível, que ninguém é 100%, que a gente trabalha, a gente estuda para tentar errar o mínimo possível, mas infelizmente, a gente não é infalível. Isso é importante a gente passar essa informação. A gente está ali na questão do ultrassom, a gente está ali fazendo um exame. Eu sempre brinco com as pacientes. Assim, o profissional médico, o estudante de medicina que resolve fazer obstetrícia, ele tem 200 parafusos a menos, porque é o único profissional que cuida de 2 seres ao mesmo tempo. Às vezes 3, né? Porque às vezes é gêmeo e tudo. E um deles a gente não coloca a mão. A gente não examina diretamente. A gente está avaliando de forma indireta. Então a gente está ali acompanhando com o exame clínico, que é indireto, e a gente está fazendo ultrassom também, que é indireto. Então é um bebê que está ali numa situação que ele não obedece ao nosso comando. Então a gente tenta cercar da melhor maneira possível. E claro que quando se tem um cuidado melhor e cerca-se melhor, o resultado vai ser quase sempre bom. Isso que é o que que é o nosso objetivo. Então, agradeço demais. Eu acho que valeu demais, foi muito bom. Muito bom. Quem sabe a gente se encontra na próxima. Vamos falar de outros assuntos também. Vamos demais. Porque pode me chamar para falar de obstetrícia também, eu sei um pouquinho. Combinado. Tá bom? Um pouquinho, eu sei. Muito bem. Gente, foi muito bom, então. Eu agradeço muito vocês, né, a presença de vocês. Não se esqueçam, viu, de continuarem aí nos seguindo lá no nosso canal no YouTube. Lembrando que nós estamos também no Spotify, então se vocês quiserem nos ouvir, né, em situações diferentes aí da vida, no carro, na academia, onde for melhor para vocês, podem mandar notificações que a gente sempre vai receber aqui as demandas de vocês, né, para a gente pensar em novos assuntos, para a gente falar aqui no podcast. Vocês podem aí ativar o sininho para também receberem as nossas notificações sempre que a gente mandar, né, começar alguma coisa nova. Isso mesmo. Aproveitem todas essas informações, tirar todas as neuras dessas gestações e a gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo, até. Tchau, tchau. Tchau.